Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 20. É o 5º livro da Bíblia. Faz parte do Pentateuco, significa também a segunda lei. É um resumo do Pentateuco, escrito por Moisés. Deuteronômio 6, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Vamos orar ao Senhor, vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite, e vamos pedir ao Senhor, amados, que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha revelar essa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, de uma forma poderosa, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento. Aqui Moisés estava explicando ao povo a importância deles estarem transmitindo às novas gerações a palavra de Deus, todos os acontecimentos, porque eles eram pessoas especiais. Amados, em Israel haviam as festas durante todo o ano: Pentecostes, primícias, Páscoa, dos tabernáculos. E nessas festas, amados, toda a família judaica participava: o pai, a mãe, os filhos, pequenos, grandes, até mesmo os avós, todos de Israel precisavam participar. Então aquelas crianças teriam que ser ministradas. Pai, o que está acontecendo? Por que eu tenho que comer ervas amargas? Aí eles iriam explicar: olha, filho, nós passamos tempos difíceis, nós éramos escravos no Egito, e o Senhor, Ele nos libertou através das pragas. Olha, nesse dia, quando saímos, nós celebramos a Páscoa. A última praga foi a morte dos primogênitos, inclusive o filho do faraó morreu. Então eles teriam que contar essa história. Até hoje, amados, eles celebram algumas festas. Até mesmo nós celebramos a Páscoa. Por que celebramos a Páscoa? A Páscoa lembra o Êxodo, a saída do povo do Egito, onde o anjo da morte passou ali, mas não poderia entrar na casa que tivesse a marca do sangue do Cordeiro. Por isso celebramos a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo, que nos libertou do pecado. Ah, pastor, eu pensava que a Páscoa era o ovo da Páscoa, era o chocolate da Páscoa. Nada disso. A Páscoa, mas é a saída do povo do Egito, a vitória do povo de Deus, é a libertação do pecado para nós que somos cristãos. Então também celebramos algumas festas, celebramos também o Natal,
O Natal é Cristo, é o nascimento de Jesus Cristo. Então, para eles, amados, todas essas festas tinham um simbolismo. Ah, pai, por que temos que ficar debaixo de cabanas? Aí eles explicavam: olha, nós passamos muito tempo no deserto, não tínhamos uma morada fixa, tínhamos que morar debaixo de cabanas. Então tudo isso era ensinado às gerações, e aquelas gerações eram também ministradas, amados, para ensinarem para os seus filhos toda a história deles, porque eles tinham uma identidade, eles tinham uma história. Amém? Vamos lá, capítulo 4 agora, ainda no livro de Deuteronômio. Pastor, onde é que eu me encaixo nisso? Onde é que a igreja se encaixa nisso? Amados, nós também somos o povo de Deus, também temos uma história, e temos que levar, amados, essa história também para a nossa casa, ensinar aos nossos filhos. Essa obrigação é nossa, ensinarmos aos nossos filhos sobre as leis de Deus, falarmos para eles sobre isso, não só com palavras, mas também com o nosso testemunho. Não queremos, amados, que os nossos filhos venham a sofrer o que nós sofremos. Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor teve misericórdia de nós. Você quer que o teu filho faça o que você fez? Tem envolvimento com drogas, tem envolvimento com bebidas. Ninguém quer isso. Eu não quero para o meu filho isso aí. Graças a Deus que os nossos filhos hoje têm essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Então você tem que trazer os teus filhos, netos também, para a casa do Senhor. Eu não tive essa oportunidade. Um jovem na casa do Senhor é uma grande vitória. Um adolescente na casa do Senhor é uma grande vitória para o Senhor. Ele não vai precisar passar por tantos problemas que nós passamos. Mas essa é uma obrigação nossa, de ensinar aos nossos filhos, não só com palavras. Se a pessoa ela dá um mau testemunho dentro da sua própria casa, irmão, não tem como. A pessoa não quer que o filho fume, mas ela fuma dentro de casa, bebe bebida alcoólica dentro de casa, fala palavrão. Aí, amados, qual vai ser a tendência dessas crianças, desses adolescentes? Não seguir o mesmo rumo? É óbvio, amados, todos terão um dia de escolher que caminho seguir. Não podemos fazer essa escolha por eles, mas o que podemos fazer é já ensiná-los, até mesmo usar o nosso próprio exemplo, como você estava antes, como Deus fez um milagre na tua vida, mas que Ele não precisa passar pelo que você passou. Amém? Amém ou não? Amém. Capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim, ó: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber, ó, a teus filhos, e aos filhos dos teus filhos, até mesmo os netos, no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe. Horebe aqui, amados, é o Sinai, tá bom? O Senhor me disse: ajunta-me esse povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprender lazão, para temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a quem? A seus filhos. Pronto. O temor do Senhor, que não é, amados, como um adolescente pensa. Hoje há muita liberdade. Se você der liberdade demais a um filho adolescente, ele vai acabar mandando na casa, porque é o que se ensina. A escola hoje não é como no nosso tempo. A escola hoje mudou, ensina algo que é antibíblico. Então, esse adolescente,
Ele tem que saber que, tudo bem, você vai estar com ele, tem que ter esse tempo com os filhos, para ajudá-lo, ensinar a ele sobre a importância do trabalho, a importância de respeitar as pessoas mais velhas, e de vez em quando também puxar a orelha. De vez em quando você tem que puxar a orelha. Se você não fizer isso, quem vai fazer isso aí é o mundo. Que vai fazer isso aí é o delegado, que vai fazer isso aí é o policial, se você não fizer. Porque ele acha que não tem limites. Eu falo sempre para o Samuel: Samuel, eu nunca ganhei uma bicicleta do meu pai, nunca tive uma bicicleta. Eu ganhava uma roupa por ano, meu amigo, por ano. As nossas brincadeiras, amados, vamos dizer que eram mais saudáveis. É óbvio, hoje em dia o jovem tem muito mais liberdade, mais condições de crescimento, mais possibilidades, sim ou não? Mas também, amados, na nossa época não tinha coisas negativas como hoje. As facções. Pastor, facção para mim é de roupa. Na nossa época não tinha isso, irmãos. A violência que tem hoje. Do nosso lado. Está muito longe de nós, não. Aí você tem que ensinar o seu filho a não se envolver com qualquer pessoa. É no envolvimento, irmãos. Talvez o teu filho não tenha a maldade, mas a pessoa que está do lado dele tem. Compreendeu a importância do teu filho estar na casa do Senhor? Aprendendo a tocar uma bateria, por exemplo. Esse lugar aqui é para o jovem, irmãos. Tocar um violão, tocar um teclado. Esse espaço aqui é para o jovem da igreja. Os nossos filhos. Tem que aprender a trazer os filhos, os netos também. Trazer a mãe dele também, trazer o pai dele também. Ora, meu amigo, essa responsabilidade é sua. É o que diz aqui a Bíblia. Vou ler de novo aqui. Vamos lá. Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Olha aí, ó. E as farás a saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, os netos. Eles têm que saber, amados, sobre Deus. Tem que saber sobre o Senhor, sobre a salvação. Porque esse mundo, ele traz todas essas possibilidades, mas que a grande maioria é para o mal. Ideologia de gênero. Na minha época, a gente nunca nem tinha ouvido falar esse nome. Não sabe se a pessoa é homem, não sabe se a pessoa é mulher. A pessoa nasce, meu amigo, você é homem? Sim. E a mulher é mulher, pronto. Se tem um órgão sexual masculino, é homem. Inventaram isso aí, irmãos, inventaram isso aí. Isso aí não existe não. Isso aí não é ciência não. Não é biologia não. Isso aí é uma invenção desses tempos agora. Está na escola, meu amigo. Isso é uma aberração. É uma afronta ao Senhor. Uma afronta a nós que somos cristãos. Vamos lá. Capítulo 6. E o versículo 6 também. Deuteronômio. Então Moisés insistiu nessa necessidade de transmitir às novas gerações os ensinamentos recebidos e também os testemunhos. Ele diz assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, ó, assentada em tua casa, junta lá a tua família, tira um momento para ler a Bíblia, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-se. Chama os filhos
e faz uma oração juntos. Olha, vamos orar. Compreendeu? Faz uma oração. Isso aí a gente não pode perder de vista, irmãos. Ah, pastor, mas isso aí é tão fora de moda. Isso aí a gente não pode perder de vista. O ensino na nossa própria casa. E dá também o exemplo. Você tem que dar o exemplo de ser uma pessoa honesta, de não falar mentiras, de respeitar os outros. Esse exemplo aí você pode dar, sim ou não? E tem que dar. Vamos lá, procure aí, amados, Salmos. Então esses ensinamentos, amados, serviam para aqueles jovens, para que eles soubessem quem eles eram. Quem eu sou realmente? Nós somos o povo de Deus. Diga amém. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Salmos 44, versículo 1. Quem encontrou aí? Salmos 44, 1. Quem encontrou, diga amém. Ninguém encontrou ainda? Vamos lá, Salmos 44 e o versículo 1. Quando você encontrar, diga amém. Pronto. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Então, essa história, amados, se repetia. Até hoje nós cantamos sobre o Êxodo. Lá vem Faraó, o Faraó morreu, Israel passou primeiro, o Senhor é Deus. Essa história aí, amados, é a história do Êxodo. Nós cantamos na igreja isso aí. Então é isso que eles ensinavam. Olha, nós saímos do Egito à meia-noite. O Faraó não resistiu às mãos do Senhor e teve que nos deixar ir. E o Senhor abriu o mar vermelho e nós passamos pelo meio. Aí vieram os soldados. Aí imaginou aquela criança olhando para você, aquela pessoa contando a história, e vieram os soldados do Egito e nos perseguiram pelo meio do mar. Mas quando nós atravessamos, o mar fechou sobre eles. Mas pai, o que aconteceu com eles? Olha, todos morreram e nós sobrevivemos. Diga amém por isso. Então essa história eles repetiam. Então é isso que o Senhor Ele quer, que possamos falar do nosso testemunho, de onde nós viemos. Falar para Ele, olha, não entre por esse caminho aqui, o caminho da bebida, olha, não vai trazer nada de bom para você. O caminho dos vícios, da prostituição, isso aqui não traz nada, pode trazer doenças. Aí você pode usar o teu próprio exemplo, mas ele tem que ver também que hoje você faz diferença, que hoje você dá um testemunho de uma pessoa diferente, porque é isso que o Senhor quer. Não adianta você falar uma coisa que você não faz. Isso aí se chama o quê? Hipocrisia. Isso aí eram os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes da época do Senhor. Eles ensinavam algo que era importante, mas eles mesmos não praticavam. Isso aí se chama hipocrisia. Vamos lá, Provérbios 22. Eu ainda quero chegar um ponto ainda importante. Ainda vou chegar nesse ponto. Olha o que ele diz aqui, Provérbios 22, versículo 6. Isso aqui é muito importante. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife. Ele diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amados, não é garantido que aquela criança, aquele adolescente que está na casa do Senhor, ele sempre vai seguir os caminhos do Senhor, porque a escolha é dele. Mas ele vai ter muitas vantagens. Ele já vai aprender na casa do Senhor, o que nós não passamos por isso.
Eu não tive esse privilégio, amados, de ainda adolescente, de ainda uma criança estar na casa do Senhor. Nós tivemos ensinamentos do catolicismo: primeira comunhão, segunda comunhão. Pastor, tudo isso foi desperdício? Não, meu amigo, acredito que não, porque nós aprendemos algo sobre Deus, sim ou não? Aprendemos, amados, a importância de Deus, talvez não de uma forma correta. Hoje nós sabemos sim que a forma correta é a forma bíblica, mas tivemos essa oportunidade de aprendermos algo sobre Deus. Então ele diz: olha, desde criança ensina ele, porque vai ser mais difícil ele se desviar. Ele já vai conhecer pessoas de Deus. Aquele jovem conhece aquela outra jovem dentro da casa do Senhor, aí se casam. Há 3 tipos de pai: o pai progenitor, esse é o que gera filhos biológicos, pronto. Pai ou a mãe também, que eu estou falando. O pai protetor gera filhos, assume a responsabilidade de alimentar, vestir e proteger, mas às vezes é distante. Não é só isso que Deus quer. E o papai, né, aquele pai mesmo, que além de dar o que o filho precisa, uma boa educação, leva ele para a escola, se puder pagar uma escola particular, você paga. Se você puder pagar um plano de saúde, você paga. Mas isso não é o mais importante, irmãos. Se você puder fazer isso, faça. Mas se não puder, isso aí não é o mais importante não, irmãos. O mais importante é você estar com ele, buscar ele na escola, momento da diversão, se divertir com ele, mas também vai ter o momento, de puxar a orelha dele. Esse é um dos momentos mais importantes, que você não pode esquecer. Esse é o verdadeiro pai. Deu para entender isso aí? Então, o que Moisés ele estava querendo para o povo, isso foi ensinado, que eles deveriam falar a história deles, passada. Mas nós, amados, podemos também falar daquilo que vai acontecer. Não podemos esquecer também daquilo que está para acontecer, daquilo que já está acontecendo no nosso meio. Falar sobre a volta do Senhor Jesus. Não adianta também você falar só do passado, falar também daquilo que vai ocorrer. Israel, amados, tem uma história linda. Tanto o passado como o futuro vai culminar tudo em Israel. É onde o Senhor ele vai reinar durante 1000 anos. É onde vai haver o Armagedon, é em Israel. É um país, amados, do tamanho do estado de Sergipe, pequeno, mas de grande importância para a religiosidade, para quem busca a Deus. Então é óbvio, né? Temos que falar assim da nossa história, de quem nós somos, mas também falar do que está para vir, o arrebatamento da igreja, quando o Senhor ele voltar nas nuvens. Quem está entendendo isso aí? Isso é importante também? É de extrema importância, amados, ensinarmos não só para os nossos filhos, para os nossos pais também. Talvez você não tenha filhos, talvez hoje você seja o filho. Amados, mais uma coisa eu aprendi: se você é um bom filho, você vai ser um bom pai também, uma mãe também. Se você é uma boa filha, você vai ser uma boa mãe. Se você obedecer o teu pai, com todos os problemas, porque os nossos pais, amados, tiveram toda essa tradição católica. Nosso país é um país que a grande maioria é católica. Nós íamos também para as festas religiosas, em Juazeiro, Canidé. Nossos pais nos levavam. Você perguntava: por quê, pai? Olha, não,
É para o santo, porque eu tenho que pagar a minha promessa. Então desde cedo, amado, a gente já tem algo que, para onde nós vivemos, principalmente no Nordeste também, que há uma grande religiosidade, uma grande idolatria, querendo ou não, nós temos uma influência religiosa, compreendeu? Mas hoje não, hoje nós ensinamos sobre o Evangelho. Aprendi um pouco, aprendi. Eu tenho que tirar um pouco também do que foi positivo. Nem tudo foi negativo, mas o que você aprendeu. Mas hoje, o nosso ensino, vamos dizer assim, é superior. Nós ensinamos algo ainda superior até o que o judaísmo ensinava. Nós ensinamos sobre Jesus Cristo. Diga amém. Nós ensinamos, amados, sobre a salvação da alma. E temos que fazer isso para os nossos filhos, para os nossos pais também. E o nosso Pai, nós temos um Pai celestial, que você não pode esquecer disso. Esse é o nosso Pai. Pastor, eu nunca tive a presença de um pai nem de uma mãe. Não tive, pastor. Isso aí me magoou muito, eu sei. Eu ainda tenho o meu pai e a minha mãe, sempre presente ali. Ajudo quando precisa. Mas quem não teve? Mais importante é que você tenha o Pai celestial, que está ali com você e se preocupa com você. Vamos ver isso aqui. Evangelho de Mateus. Ele nos providencia aquilo que nós precisamos, mas também, em alguns momentos, ele nos adverte. Evangelho de Mateus 6 e o versículo 31. Procura aí. Evangelho de Mateus 6, 31. Quem encontrou? Diga amém. Todos encontraram? Pronto. 6:31. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Diga amém. Então, amados, muitas coisas nós podemos pedir ao Senhor, e Ele sabe sim do que precisamos, mas Ele sabe além de nós. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Muitas coisas, amados, que você pede ao Senhor não vai te fazer bem, e Ele não vai dar para você. Algumas Ele até vai deixar você fazer, para que você aprenda. Outras não vai deixar. É como um pai, que ele está com seu filho, aí a mãe não deixa de maneira nenhuma ele tomar sorvete. Antigamente, amados, a gente andava descalço, a gente tomava chuva. Inventaram essas doenças de hoje para as crianças, nos laboratórios. A gente tomava chuva, irmãos. Não tinha essas doenças de hoje. Jogava no sol, meu amigo. E hoje qualquer coisa a criança não pode. Então aquele pai, a mãe não deixa, mas o pai, eu estou falando de mim mesmo, a mãe se preocupa muito mais com os filhos do que o pai. Pode ter certeza disso. O pai se preocupa com os filhos? Se preocupa, mas a mãe se preocupa muito mais. A mãe, quando eu estou falando a mãe mesmo, verdadeira. Se tiver um prato de comida, amados, ela dá para o filho e fica sem comer. Pode ter certeza disso. O pai também faz isso, mas não é como a mãe. Então vamos dizer que a mãe não deixa o filho tomar sorvete, mas o filho está com o pai. Pai, me dá o sorvete. A sua mãe não deixa. Não, pai. Aí ele começa a chorar, meu amigo. Aí você compra o sorvete e dá. Não fala para tua mãe não, viu? Porque vai sobrar para mim. Aí você dá. Isso aí se chama a vontade permissiva de Deus. Mas a vontade soberana é essa.
Eu estou com meu filho aqui. Óbvio que o Samuel não é mais criança. O Samuel já tem 15 anos. Está mais alto do que eu já. Quando ele era pequeno, se ele me pedisse: pai, deixa eu atravessar essa rua aqui sozinho, você ia deixar? Não. Isso aí que se chama a vontade soberana de Deus. Tem coisas que você vai pedir para o Senhor, Ele não vai deixar você fazer. Ele sabe que você vai se dar mal. Então essa responsabilidade, amados, de termos filhos abençoados, está também nas nossas mãos, em dar o melhor que você pode para eles. Sim, é o melhor que você pode, mas também é importante chamar a atenção deles, para eles andarem no caminho de Deus, porque é isso aí que realmente vai fazer diferença na vida deles. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, no nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração, amados. Vamos pedir ao Senhor, como Pai. Diante do Senhor nós somos apenas filhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos oriente nesse aspecto, amados, de sermos bons pais, fazermos o melhor para os nossos filhos, termos atitudes que vão ajudá-los, dar o melhor para eles, mas não só fisicamente, amados. Às vezes você tem que dizer não para o teu filho. Se você já leu os mandamentos do Senhor, o decálogo, os 10 mandamentos, começa com não. Então, meu amigo, você tem que aprender a dizer não também para o teu filho.